Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 8 de agosto, quando a igreja celebra a memória de São Domingos, presbítero. Por isso, de um modo muito especial hoje, contamos com a intercessão de São Domingos sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E neste dia 8 de agosto, meu irmão, minha irmã, a igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 14, nos versículos de 22 a 36. Ouçamos atentamente essa Palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou os discípulos entrarem na barca e seguirem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré
Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, vemos nesse Evangelho Jesus que se mostra realmente como Salvador e sustentador de cada homem, de cada mulher que se coloca à sua disposição e que decide realmente acolhê-lo. Nós vemos a barca que está em alto mar. Nesta barca estão os discípulos. A barca que representa a igreja, que está no mundo sobre as ondas das perseguições, das dificuldades, das incompreensões, ondas que agitam e muitas vezes podem causar medo. A barca é a igreja, que é de todos os lados atacada, de todos os lados ofendida, de todas as partes colocada sobre riscos, sobre perigos. Quem está dentro da barca? Os discípulos. Os discípulos que são homens e mulheres fracos, limitados, extremamente necessitados de Deus, que fazem parte desse povo que está na barca, com seus limites, com seus pecados. E aí Jesus vem caminhando sobre as águas. Muitas vezes corre-se o risco de não reconhecer Jesus. Do discípulo e da discípula estar tão preocupada com as coisas desta terra. Muitas vezes, até mesmo, deixando desviar sua atenção do Evangelho para direcionar-se ao caminho da porta larga. E quando Jesus caminha nas águas em direção ao discípulo e à discípula, corre-se o risco de não reconhecê-lo. Até que ele diz: coragem, sou eu. É essa certeza, meu irmão, minha irmã, de que o Senhor vem ao nosso encontro, que deve nutrir a nossa vida, a nossa existência, a nossa missão, o nosso estar no mundo. Essa certeza de que nós não estamos sozinhos na barca, mas estamos sendo guiados pelo Senhor, que deve motivar ainda mais o nosso olhar para que esteja fixo nele e somente nele, para realmente encontrarmos sentido na nossa caminhada, sem deixar desviar a nossa atenção do Evangelho, sem nos deixar seduzir pelo caminho da porta larga, com a coragem de enfrentar, sim, as perseguições, as incompreensões, as maledicências que sofremos neste mundo secular, e motivados continuar a nossa missão cristã de ser outro Cristo na vida dos irmãos. Jesus vem pelas águas, Pedro pede que possa andar até Jesus, Jesus permite, ele vai, mas no caminho, enquanto está andando pelas águas, se embaraça pelo medo mais uma vez. A falta de confiança leva a afundar.
A falta de confiança no Senhor leva ao naufrágio. Mas quando existe a humildade de pedir socorro, de retomar a confiança, então o Senhor toma pela mão e leva para a barca em segurança. Pedro foi fraco na fé. O próprio Jesus diz: homem fraco na fé, por que você duvidou? Mas Pedro teve a coragem de dizer: Senhor, socorro, salva-me. É o que o Senhor espera de todos nós, irmãos e irmãs. A humildade de pedir socorro a Ele e somente a Ele. No momento de nossas dificuldades, sofrimentos, perseguições, quem sabe nos momentos de nossas dúvidas, pedir socorro a Ele, ao Senhor, e demonstrar confiança nele. Ele é o Senhor da nossa vida. Oxalá possamos nós cada vez mais crescer em confiança e nessa barca que é a igreja, ter a certeza de que o Senhor está sempre conosco. E mesmo diante das tribulações, das dificuldades, das perseguições, saber que não estamos sozinhos. O Senhor está sempre conosco para nos salvar. Que Jesus nos ajude então. E que Nossa Senhora e São Domingos rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor.